Matías, que fue purificado, realmente tocado por el encuentro del hermano, es un Matías diferente porque ciertamente vine a llenarme de Dios, vine a llenarme de su presencia, vine a llenarme de su caridad. Eu digo sempre que eu recebi muito mais do que dei em Chaves, mas sempre foi assim. Chaves era aquela coisa ainda um pouco velada, escondida. Alguns irmãos tinham uma imagem da missão do povo. Outras pessoas nem se atreviam, porque parecia que o medo falava mais alto. E começava a falar da distância, da dificuldade, da maresia, do barco, se tinha segurança, se não tinha, se balançava muito, se a viagem era perigosa, se tinha colete. Então tudo isso se tornava como se fosse um grande obstáculo e uma montanha. Então, cada irmão que vem, que participa da expedição, cada voluntário que chega à nossa casa, para mim é uma alegria muito grande. Por quê? Porque eu percebo que tudo isso vai sendo desmistificado e vai crescendo no coração o desejo de cada um deles de ter essa experiência, de conhecer, de colocar os pés e não se deixar levar por aquilo que imaginam. E essa expedição missionária é diferente das demais porque ela tem a modalidade de visita pastoral. E o que é isso, né? É a gente ter essa oportunidade de visitar as comunidades ribeirinhas do interior, do município de Chaves, que são outras ilhas onde só tem acesso ao sacerdote, só tem esse contato com os missionários, inclusive só tem a celebração da Santa Missa uma vez por ano. Nós somos poucos padres, então a gente faz o possível para estar o maior número de vezes com elas e o maior tempo também. Mas assim, a gente vê que o esforço, que tudo aquilo que a gente faz é pouco. Elas precisam, né, da presença do padre, né? Então o padre para elas aqui representa realmente um pastor. Elas vêm ao encontro do padre nas visitas para escutar, para tomar bênção, para ouvir conselho, né, para receber também os sacramentos. Então o padre também é uma espécie de um defensor, de um pai. O Cristo Salvador lhe dê sua força, que ela penetre em tua vida como este óleo em teu peito. Duede, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós sentimos que o nosso trabalho é insuficiente. A gente faz com amor, mas a gente vê que é necessário mesmo, não só aumentar o número de padres, que isso seria, né, o ideal aqui na paróquia, na missão, mas também elas precisam de atenção, projeto pastoral específico para elas. As visitas, né, a gente vê que é necessário aumentar o número de visitas e também o tempo de permanência em cada comunidade, que é muito pouco. Olha o macaco na roda! Olha o macaco, ele quer sair primeiro! Eu fui enviado para a Ilha do Marajó, para a cidade de Chaves, quando eu saí do discipulado, da comunidade de vida, e fui enviado como discípulo. E aqui no Marajó eu consagrei a minha vida a Deus. Então, foi um processo muito natural para mim. Eu confesso que eu fiquei surpreso porque eu não imaginava. Eu já tinha ouvido falar da missão de Chaves algumas vezes, só que eu nunca imaginei que eu pudesse morar na missão de Chaves. Eu nunca imaginei que eu pudesse estar nessa missão um dia da minha vida. Eu sempre vi as fotos, eu sempre vi os vídeos das pessoas, os testemunhos das pessoas falando, e eu achava uma realidade muito distante de mim. Eu sempre pensava assim, que não, eu acho que eu não tenho muita capacidade para morar numa cidade assim. A comunidade ela não me enviaria para uma missão assim. Então eu nunca imaginei morar na missão de Chaves. Só que quando eu recebi a minha resposta de que eu ia ser enviado para Chaves, né, em missão, eu fiquei muito surpreso,
confesso que não fiquei assustado, não fiquei nervoso nem ansioso, imaginando como seria. Fiquei muito feliz. Na hora eu senti uma alegria muito grande de saber que era a vontade de Deus para a minha vida. Então eu aprendi muito nesse tempo, esse 1 ano que faz que eu estou morando aqui em Chaves, eu aprendi muito. Aprendi a amar as pessoas de uma maneira mais simples, né, mas também de uma maneira mais grandiosa. Né? Aprendi a ser mais compassivo com o outro. Aprendi a ver Deus nas pequenas coisas. Aprendi a ver que a alegria ela não depende de muitas coisas. Não depende de localização, de geografia, daquilo que nós possuímos, daquilo que nós temos, da nossa renda, mas depende da simplicidade. E quando eu vim para Chaves, eu fui entendendo muitas passagens da Bíblia, do Evangelho, quando Jesus falava dos pobres, quando Jesus falava dos humildes, dos pequenos, porque deles é o reino de Deus. E eu, entendendo isso, eu comecei a perceber que, na verdade, é o povo marajoara, é o povo de Chaves que me ensina a ser pobre, que me ensina a ser pequeno, que me ensina a cada dia viver essa simplicidade nas pequenas coisas, porque deles é o reino dos céus. Então, para mim, Chaves é uma grande escola. Chaves é uma grande escola. Então, assim, na verdade, de início, eu acho que a minha grande crise vocacional foi quando eu cheguei em Chaves. Por quê? Não no sentido de questionar minha vocação, se era isso mesmo, se era a vontade de Deus, não era isso. Mas ficava sempre no meu coração e na minha cabeça aquela pergunta: por que que eles não têm nada e eu tenho tudo? Né? Eu vim de uma realidade que a gente escolhia qual era o padre, a hora da missa, a igreja mais próxima, se o padre era aberto, se era renovado, se era carismático, se a missa era rápida, se a missa era demorada. Né? Então tudo a gente ia adaptando conforme a nossa necessidade, ou conforme o nosso tempo, ou conforme as nossas escolhas. E eu chegar num lugar e tocar numa realidade de pessoas que só tem missa uma vez por ano é muito doloroso. É muito doloroso. Eu me lembro que as primeiras visitas, eu chegava chorando e saía chorando. Porque quando eu pensava, meu Deus, esse povo só vai ter Eucaristia novamente daqui a 1 ano. E saber que pela fé eles se sustentam durante todo o ano, né? 364 dias, só comungando da palavra, só com a celebração da palavra. Escutar, assim, pelo menos fica muito forte na minha cabeça o que eu escutei da última dirigente, né? Padre, se o senhor pudesse vir 2 vezes no ano, eu ficaria muito feliz. Gente, 2 missas no ano é muito pouco. Mas assim, eles amam tanto e compreendem tanto que eles se consolam com o mínimo que Jesus possa dar para eles. Eu já morei em Chaves, 8 anos. E as experiências que eu vivi em Chaves foram sempre muito surpreendentes, em todos os sentidos. Me surpreendiam, né? Primeiramente me surpreendiam porque eu achava que eu estava preparada para muita coisa, mas eu ia me deparando com coisas que eu não estava preparada, e isso sempre era uma obra de Deus, tinha que ser uma obra de Deus, porque Ele que tinha que me capacitar, vou chorar, para avançar, porque precisava avançar dentro do desafio dos primeiros tempos em Chaves. Chaves é aqui, né? Aqui é Chaves, mas Chaves é tão grande assim, a Marajó é tão grande e o nosso pedaço de ilha é tão grande que a gente às vezes nem acha que está em Chaves, pensa que está em outro lugar, mas tudo isso aqui é Chaves. Morar no arquipélago é bem diferente de descrever, né? Porque você está em lugares sempre novos e cheios de novidades mesmo. Novidades que eu digo sempre, as novidades são desafios, são as realidades peculiares de cada lugar. Cada lugar traz uma característica, traz uma exigência e traz também uma beleza que a gente tem que ter os olhos de Deus para contemplar essa beleza. Talvez assim a gente olhe para a natureza, né, vê o verde e acha que tudo é muito belo, mas quando a gente adentra nos lugares mais assim necessitados, a gente vai vendo a beleza no rosto desses marajoaras, das crianças, dos jovens, das mulheres, dos homens. De ver um sofrimento, mas também ver uma determinação, uma coragem, uma fé. Eles comportam a fé
incomparável. E ver nas palavras e ver no comportamento uma gratidão. Eles traziam uma gratidão e eu ficava procurando o que foi que eu fiz de fato para receber tantos obrigados e ter essa gratidão. Eu sempre que me sentia mais devedora a eles, de todas as formas, do que eles a mim. Todos os sentidos mesmo. O que eu cheguei para Deus, eu falei foi o seguinte: eu não quero criar muitas expectativas em relação à expedição. Eu só quero uma coisa: eu quero que no rosto deles eu possa ver a sua face. Então, cada vez que eu pensava na possibilidade de vir para a expedição, me dava grande alegria, né? Não tinha medo, não pensava nas coisas que poderia dar errado ou nas coisas que poderia ser difícil, né? Nas adversidades, mas sempre meu coração se alegrava muito com a possibilidade de vir e de realmente fazer essa experiência que eu estou tendo aqui. Então, para mim, o processo ele foi um pouco diferente do que foi para os outros voluntários, né? Porque ele não necessariamente partiu, não diretamente, na verdade, ele não partiu de eu preencher o edital, enviar a minha carta, né? E tudo. Mas foi um convite da Promoção Humana que eu encarei também como um convite de Deus para que eu viesse para essa expedição, para trabalhar, né? Fazer as filmagens junto com outros profissionais e pudesse realizar a produção de um documentário que falasse sobre tudo que a expedição ia trazer durante os dias aqui na Amazônia, né? O desejo de vir à expedição iniciou com uma experiência que eu tive com a Bem-aventurada Irmã dos Pobres. E depois foi divulgado na célula uma campanha do que seria o programa de voluntariado e a expedição missionária para Chaves. E eu senti no meu coração que sim, esse seria uma forma, né, de demonstrar, utilizar da minha profissão, dos dons que Deus me deu para servir à humanidade. Eu não criei muitas expectativas para vir, porque até o que me falaram não eram boas as realidades de Chaves. Eu rezava e pedia para Deus me mostrar muitas coisas, mas Ele simplesmente pedia para mim confiar na sua providência. Somente isso. E era para mim vir de coração aberto, sem reservas. La selección o el momento de decidirme a venir realmente fue muy especial para mi vida porque Dios fue hablando a través de personas, a través de situaciones concretas que tenía que venir a vivir una experiencia diferente. En Paraguay también hay pobreza, ciertamente, entonces el salir de Paraguay a venir a un lugar lejano y venir a ver pobreza, la verdad que era un poco complicado en decidir. Eu já tinha participado de outra expedição, no ano passado fui para Madagascar e o processo foi praticamente o mesmo. Quando eu decidi ir para Madagascar, eu decidi que eu gostaria de aprender mais sobre o amor. E eu percebi que eu não sabia o que era o amor. E eu queria aprender o que era o amor, aquele amor que Jesus nos diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então essa foi a minha motivação no ano passado para participar da primeira expedição. E como eu vi uma realidade muito forte lá, de muita pobreza, eu gostaria de conhecer a realidade do nosso país. Porque quando você está fora é tudo muito fácil, né? Você pode culpar um governo, você pode colocar culpa em várias situações. Mas aqui eu queria saber como realmente era a situação dentro do meu país, para trazer um pouco da responsabilidade para mim, né? Para todos nós. Bom, o que me motiva a ter essa vivência de expedição pode se resumir no verso de uma música, né? Que é: de nada vale eu existir se não for para me ofertar. E eu vejo que eu tenho muito ainda, né, para buscar, para oferecer em nome de Deus. E o que me chamou muita atenção, né, a diferença que eu vi entre as duas expedições,
foi que em 2018 eu estava em Madagascar e lá eu me deparei com uma realidade muito grande da miséria na questão material. Porém, aqui em Chaves, o que eu vi foi uma pobreza espiritual muito grande, né? Quando você olha na primeira cidade, na primeira vila que a gente vai, e a gente já vê, não, esse foi o momento mais marcante dessa vila, porque é uma realidade. E você vai, no dia seguinte você já está em outra vila. E aí você olha, não, esse foi mais marcante. E você tenta fazer uma comparação dessa vila com a vila anterior. E aí não dá, porque são pessoas diferentes, são realidades diferentes. Claro que teve a questão da Maria em Nova Quité, que onde realmente eu acho que todo o grupo, na hora que viu a situação física, né, com que ela se encontrava, e a gente começa a perceber que não era só o problema dela, não era só físico, era um problema físico, era um problema social, já era um problema até talvez psíquico, alguma coisa que ela tinha, você via que ela não era. E ainda tinha a questão da própria cidade, da própria vila, rejeitar ela. E eles acharem que eles se espantarem, quando viram que as meninas do ambulatório acolheram, deram um banho nela. Nossa, vão banhar a Maria, como se fosse algo errado. Quando ela se aproximou de onde a gente estava fazendo as refeições e o pessoal começou a oferecer comida para ela, e as crianças, que é a pureza, assim, as crianças chegarem e ficar, nossa, eles vão dar comida para ela, eles vão dar comida para ela. Isso realmente dói muito, e dói muito. Eu me lembrei logo de Jesus abandonado, da forma como ela passava, né, a sua solidão. E olhar para ela e saber que ela poderia ser tratada, né, conversar com ela e ver que ela não tinha interesse assim de ser cuidada, talvez por anos que ela já não era cuidada, anos que ela não tomava banho, né, anos que ela não era olhada por alguém, assim. E aí ter a experiência com ela e depois que as meninas deram banho nela, né, poder segurar a sua mão, poder olhar fixamente nos olhos dela e sentir o seu olhar de dor, né? Era muito profundo o olhar com que ela me olhava e eu podia ver o próprio Cristo, assim, né? Com as dores da humanidade, né? Os meus pecados estavam ali naquele olhar, né? Os pecados de toda a humanidade. As dores que ele sofre continuamente e eu poder olhar aquilo ali tão de perto, né? Poder ser olhado por ela também foi algo que me marcou muito e que me mexeu, né? E a humanidade que vai ao encontro desse Cristo sofredor, né? Nós que estávamos a serviço, nós que estávamos em missão, conseguimos tocar e ser tocado por aquele olhar, né? por aquele movimento, né? por cada passo, né? Cada coisa que a gente foi fazendo por ela, as meninas que deram o banho, as roupas, né, que os irmãos partilharam, despojaram para ela. Aquele momento, aquele olhar do Cristo, né, foi muito forte, né? Foi muito forte. Essa cena ainda continua na minha cabeça. Porque eu me vi, Maria, toda suja de lama, cheia de feridas, e Deus foi me mostrando. Todas as vezes em que eu me sujei de lama, todas as vezes em que Ele me lavou, todas as vezes em que Ele curou as minhas feridas e que, mesmo assim, como a Maria, eu saí de lá e voltei para a lama. Então, essa foi a experiência mais forte para mim. A Maria mexeu muito comigo e eu tenho certeza que Maria mudará a minha vida. Es como que Dios mismo se acercó a la barca
o sea, me hizo pensar en el pasaje de los apóstoles cuando estaban reunidos y de repente se le aparece Jesús, ¿verdad? Y le pregunta a Pedro si le amaba. Y le pregunta 3 veces si le amaba. Y fue como fue sanando el corazón de Pedro. Yo me sentí un Pedro cuando apareció María y María estaba sucia, estaba con heridas expuestas. Ella verdaderamente reflejaba en ese momento a una persona pobre, a una persona carente, a una persona no solamente pobre en lo material, sino pobre en cariño, en falta de cariño, ¿verdad? Se notaba que ella no tenía cuidado hace un muy buen tiempo. Entonces, ver que los misioneros pudieron actuar con rapidez, acudir a ella, darle un baño, cuidar sus heridas, lavar sus heridas y ver en ella no solamente a una persona carente, sino ver al mismo Jesús, ¿verdad? E o que eu senti ali foi muito isso mesmo. Deus chegou para mim assim, eu não quero que você se preocupe. Eu não quero saber o que é que você acha que você vai ter que fazer aqui na vila. Eu já te trouxe aqui. O que você tinha que fazer, você já fez. Que foi ouvir o meu chamado e dizer sim. A partir daqui, sou eu. Sou eu. E de fato, a gente acha que faz muito por eles, e a gente vê que muito é feito em nós mesmos. Em nós mesmos. Em vários pequenos pontos. Que no final é algo grandioso. Então eu acho que renunciar a essas comodidades e viver o que me era proposto dentro do espaço que me mostrava foi bem desafiador, assim, né? E olhar para mim mesmo nessas dificuldades, né? Nessas renúncias também, de ver às vezes que eu me aborrecia, e aí por que eu me aborrecia, né? Por que aquilo ali me incomodava, né? E aí ao mesmo tempo pensar na renúncia que essas pessoas fazem diariamente, né? Eu estou aqui nessa localidade, eu estou há um dia, nessa expedição eu estou há 15 dias, mas essas pessoas que passam a vida toda vivendo sob essas condições, as renúncias que elas precisam fazer diariamente, né? Para viver aqui, e elas não reclamam, e elas não acham difícil, né? Elas não murmuram. É algo que está no cotidiano delas e que para elas está ok. Não, com certeza eu saio daqui uma pessoa com um olhar diferente e uma pessoa com mais vontade e mais desejo de me doar, mais vontade de amar a Deus, mais vontade de amar os meus irmãos, com o coração, acho que diria que um pouco mais alargado, de ver a fé dessas pessoas, né? Que isso realmente para mim é impressionante, né? Assim, às vezes você, na estrutura da cidade, se percebe com padres a cada paróquia, 2, 3 padres a cada paróquia, podendo escolher a missa que você vai, tendo missa todos os dias, e ver a fé desse povo, um povo guerreiro, um povo que passa o ano inteiro sem ter celebração eucarística e ver o padre uma vez por ano. Isso para mim realmente me mudou, assim, né? Realmente me fez questionar a minha fé, né? A minha opção por Deus, o meu sim diário. Isso com certeza é algo que me transformou, né? Renovou bastante a minha experiência vocacional, a minha experiência comunitária, a minha experiência com Deus, né? E o meu olhar sobre as pessoas, né? Ver um povo que dá aquilo que eles têm de melhor, que abre o coração deles, que são extremamente acolhedores, que soltam fogos quando nós chegamos, quando o padre chega, né? Que celebram junto conosco, que participam das laudes conosco, que participam da nossa oração comunitária, que está aberto a nos receber nas casas. Isso é realmente gratificante, isso é realmente intenso você participar de tudo isso e dizer que não saiu mudado. Assim, com certeza eu saio daqui uma pessoa com um olhar diferente sobre as pessoas,
com um olhar de esperança muito maior sobre as pessoas, sobre a humanidade, sobre mim mesmo, e ver que Deus ele age de maneira muito mais simples do que às vezes a nossa estrutura quer se apegar. Eu fui percebendo como esse povo tem fé, como é rica a fé desse povo, né? E como é pobre a minha fé, como é capenga a minha fé. Eu tenho a oportunidade de ter vários exercícios para fortalecer a minha fé, né? E tenho a necessidade de ter esse exercício. E esse povo não tem toda essa oportunidade. Eles não têm Eucaristia diária, eles não têm formação pessoal, eles não têm alguém mais instruído para falar de Deus, para falar do amor de Deus durante todo o ano, né? Apenas uma vez por ano. Mas mesmo assim a fé é forte, a gente percebe no olhar das pessoas ao olhar para o padre, ao contemplar no sacerdote, mesmo sem saber explicar, mas contemplam no sacerdote a figura do Cristo e expressam a sua fé nas coisas mais simples, né? É muito forte um dos momentos que eles colocam água para o padre abençoar, e essa água ela não é utilizada como amuleto, não é utilizada, mas ela é utilizada como remédio. Ela é utilizada porque às vezes é a única forma, a única fonte que eles têm é a fé para as doenças, para afastar os perigos, os medos. E eles utilizam com uma fé tão grande que esta água tem o poder de curar. É um dos momentos, é uma das coisas que eu consegui perceber mais fortemente, é a fé. E como eu sou pobre, né, como eu sou carente de fé, como eu preciso que a minha fé seja mais intensa e que eu dê sentido a ela. Porque não foi para mim que eu vim aqui. Não foi. Foi algo que uma terra, como ele nos disse, ele já tinha preparado essa terra para a gente vir. E aqui essa se tornou a nossa terra. E foi uma experiência absurdamente marcante, eternamente. E eu não posso simplesmente chegar isso e viver como foi uma viagem que eu fiz. Não foi uma viagem, não foi um turismo, não foi. Após a oração, nós saímos e fomos até essa casa. E chegamos lá, encontramos um casal com 3 filhos, que nos receberam muito bem. E nós conversamos sobre o batismo das crianças. E dos 3, 2 não estavam batizados. Explicamos a importância do batismo para aquelas crianças. E convidamos para as 18 horas irem rezar com a gente o terço e conversar com o padre, com a dirigente, com a responsável da expedição sobre o batismo. Eles foram, conversaram com a dirigente e no outro dia na missa houve 2 batizados, justamente os 2 batizados dessas crianças. Após a missa conversei com o padre, perguntei a história dessa família. Ele disse que chegou, a dirigente conversou com ele, que havia uma família carente, que não havia de pagar as condições do batismo e se podia fazer. Prontamente o padre disse sim, que as crianças iam ser batizadas. Então aquilo me deixou muito feliz, porque é o papel da igreja receber essas crianças, acolher essas crianças no seu rebanho.
E o padre, como pastor ali presente, acolheu. Então, o nosso trabalho, o nosso serviço estava todo sincronizado pela ação do Espírito Santo, indo até a casa, explicando a importância do sacramento, eles procurando e sendo bem aceitos. Essa experiência para mim foi fantástica, foi a presença de Deus, a presença de Cristo na nossa missão, nos conduzindo às águas mais profundas. E depois da missa eu fui abraçar esse casal e fui agradecer eles. E o casal muito tímido, na simplicidade deles, eles apenas deram um sorriso e também agradeceram. Eu estava mais grata por eles. Eu estava muito feliz por ver aquelas crianças batizadas. Eu sou dirigente há uns 4 anos que eu sou dirigente e me sinto muito feliz dia de domingo que a gente tem uma hora de tempo lá dentro da igreja, mas tem pessoas que às vezes não querem dar essa hora, né? Não querem dar essa hora para Deus. E que eu acredito muito primeiramente em Deus e em Maria, na Mãe de Jesus. Aí nós temos fé. A nossa comunidade é uma comunidade de fé, porque é uma comunidade pobre, nós temos poucos recursos. Olha, nós queremos mudar a capela aí, mas ainda não deu. Agora a gente vai ser obrigado a tirar daí por causa da erosão que está caindo. Eu acredito que a nossa comunidade nós temos muita fé. Eu quero dizer que depois que o padre vem fazer a visita, aí a nossa fé no outro dia fica bem forte. Uns dias fica forte. E depois que a gente vai chegando para o fim do ano, a nossa fé vai diminuindo. Então eu quero pedir dizer para o padre, para vocês, que venham mais vezes com a gente, para a nossa fé não ficar fraca, né? E seria ótimo uma visita 2 vezes no ano, para a gente ter mais impulso. E eu quero dizer que sejam bem-vindos à nossa comunidade, tá? E podem voltar mais vezes. Em Chaves, a gente toca muito na realidade de uma pobreza social muito grande na sede do município. Então ali a gente trabalha diretamente com a promoção humana ligada nesse sentido. São famílias pobres, são famílias que muitas vezes não têm o que comer, que não existe uma promoção da dignidade das pessoas. Coisas simples, às vezes a gente entra na casa de uma pessoa lá em Chaves e a gente encontra uma casa suja, uma casa desarrumada, as pessoas sem perspectiva de vida, pessoas sujas, mas porque elas não aprenderam a viver essa dignidade, nessa dignidade de ser humano, a dignidade de filho de Deus, e nós estamos lá para promover essa dignidade. A gente está lá para promover essa vida nova, que começa a partir daí. Então lá as pessoas elas têm mais acesso também às coisas da cidade grande, da capital. A sede fica mais perto de Macapá, então as pessoas têm sempre esse contato, essa frequência, esse acesso, E com esse acesso entram muitas coisas em Chaves, A cidade de Chaves é uma cidade que hoje é marcada pelas drogas, é marcada pela prostituição, é marcada pela exploração sexual, e nós estamos lá para isso. E além disso, também nós promovemos o encontro pessoal com a pessoa de Jesus na cidade, assim como nós fazemos em todas as nossas missões. Então, a gente trabalha muito nesse sentido formativo do povo que mora na sede. No interior, a diferença é porque a geografia
dessas comunidades, a geografia dessas localidades, ela impede a presença da igreja, que a igreja esteja mais presente. Então, nós encontramos aqui um povo muito simples, mas um povo de muita fé. Um povo que passa um ano sem ter o padre, que passa um ano sem ter a Eucaristia, mas que quando o padre chega, eles fazem aquela festa, né? Soltam a pistola, preparam a capela da melhor forma possível para celebrar ali aquele momento de fé que para eles é muito importante. E eles sabem que no próximo ano, né, eles vão celebrar mais uma vez, mas que nesse período, nesse espaço, não vão ter mais a Eucaristia. Né? Então ele é um povo de muita fé, é um povo alegre, é um povo que é muito rico com as coisas da natureza. Né? Aqui nós temos o açaí, aqui nós temos o rio, né, que traz os peixes, os frutos do mar. Então são pessoas que materialmente não passam muitas necessidades. Mas quando nós vimos aqui para o interior, para as comunidades ribeirinhas, nós somos chamados a dar esse Cristo que eles ficam sem receber durante todo o ano. Então a maior alegria para mim é quando a gente está na Eucaristia, participando da missa, celebrando a missa. Vir para uma missão como essa, vir para uma aventurança dessa, vir para uma expedição dessa, vai transformar, vai curar. E os que estão aqui, eu acredito que cada um vai levar uma riqueza, vai levar muitas bênçãos e vão ter muito o que partilhar. Vão ter muito o que partilhar em todos os lugares que eles estiverem. Essa experiência vai ficar para sempre. Fica para sempre, eles vão envelhecer, mas vão sempre falar do Marajó, vão sempre dizer no que tocaram, no que viram, no que experimentaram, no que choraram no Marajó. Porque aqui todo mundo chorou no Marajó, né? Todo mundo, ninguém conseguiu reter as lágrimas aqui. Porque são nossos irmãos. E isso aconteceu com todos. É uma emoção tão grande que a gente passa, porque são nossos irmãos, são imagem e semelhança de Deus, e a gente vê. Se você virar a câmera para ali, você vai ver os meninos chegando agora, toda a família chegando para ser consultada, desceram do barco, e estão aí, tudo feliz, sorrindo. Estão sorrindo, olha, tudo olhando, a maior felicidade do mundo, para ser consultado, para ver o padre, para assistir o casamento que vai ter hoje, o casamento e os batizados, porque é assim, o padre vem de ano em ano e faz os batizados, os casamentos, a desobriga, né? E as primeiras Eucaristias. Então é essa a festa do Marajó. Hoje é a festa aqui nessa cidade, que o padre está aqui, o padre vai chegar, quando o padre chega, os fogos e a alegria. E os missionários que estão aqui viram isso, vivenciaram isso, testemunharam isso, se agraciaram com isso e não são os mesmos. Nenhum de nós somos os mesmos. Mesmo que já tenha morado aqui, mesmo que já tenha passado por muitas coisas, sempre é uma novidade. O rio, ele não é uma coisa comum. O rio traz mistérios, ele comporta um mistério muito grande. Porque não é uma viagem qualquer, né? Você vem para um lugar, não acontece nada. Outra vez você vem, acontece muita coisa que nunca aconteceu. É assim o rio, é assim a viagem no rio, não é como um ônibus que vai e volta, não é como um avião que tem aquele percurso, não é como um carro. O rio não, ele é cheio de coisa. Uma hora que você não pode estar parado aqui, tem que parar ali, tem a maresia, tem o vento, tem a natureza. É a natureza que manda. Como a gente sabe, tudo depende da maré. Tudo depende da maré aqui. Então, eu peço a Deus a graça de que cada missionário que passou por aqui esses dias em missão, que o Senhor conceda a eles a graça, né, também de olharem para a sua vida, de olharem para a sua vocação e ver que é uma vocação bonita, de ser igreja, né, de ser povo de Deus, né, que o povo de Deus, onde você estiver, onde tiver um católico, um batizado, lá está uma pessoa que pertence ao povo de Deus, lá está o povo de Deus. Acho que é a grande experiência deles, né? Nestas terras, longe quase de tudo, mas aqui o povo de Deus caminha, o povo de Deus se faz presente. Eu acho que eu volto uma Jaque mais tranquila, menos controladora. Eu sou uma pessoa muito controladora e isso foi algo que mexeu bastante comigo, porque eu não tenho controle de tudo. E volto mais pacífica, mais simples. A simplicidade daqui mexeu muito comigo. Você vê que você não precisa de tantas coisas, de que se você tiver um calçado só tá bom, se você tiver uma roupa, meia dúzia de roupa já tá bom. E eu acho que eu volto uma Jaque mais simples.
todos esses dias, desde o momento que eu saí da minha cidade até nesse momento, eu sinto a presença de Deus cuidando, não só de mim, mas de todos que estão no barco. Providenciando o alimento, o descanso. Muitas vezes o descanso foi meio turbulento, mesmo assim nós conseguimos descansar. E no outro dia estávamos com as forças renovadas. O cuidado pessoal de Deus comigo, que Ele vem me falando nas orações, nas laudes, na oração comunitária, oração individual, muitas coisas, muitas respostas. Ele veio confirmando muitas coisas que já veio me dito. É o cuidado de Deus. Resumir em uma palavra poderia resumir demais a expedição inteira. Mas, ainda assim, né, correndo o risco de cometer um erro, seria gratidão. Muita gratidão, muita gratidão, muita gratidão a Deus por me fazer sentir amado, por me sentir extremamente amado. E no meio do nada. Isso é, um sentimento de ser cuidado, de ser amado no nada, no simples, no pouco. Isso para mim foi muito diferente, foi muito até estranho para mim. Porque eu estou numa realidade completamente diferente da minha. Com pessoas completamente diferentes da que eu vejo diariamente. E estar junto e ver isso, eu pude renovar o meu carisma. Mas eu saio rezando, pedindo a Deus que dê a eles a perseverança. Eles não têm todo domingo o pão da Eucaristia, mas se alimentam da palavra de Deus, que também é um pão. Então eu peço a Deus a graça, que conceda a eles a graça da perseverança, se alimentando da palavra de Deus, né, pedindo que fortaleça a caminhada dessas comunidades. Para mim é uma escola, porque cada dia é um aprendizado novo, né? Eu percebo assim, Deus me trouxe para Chaves justamente para que eu tenha essa oportunidade de sempre estar aprendendo coisas novas a cada dia. Então eu aprendo muito com eles, né? Às vezes eu olho para minha mãe e digo, o que é que eu tenho para dar? Né? O que é que eu tenho para dar? Por que é que eu estou aqui? E logo eu lembro, né, que a única coisa que eu tenho, que é o meu maior tesouro, é o próprio Deus. É a grande riqueza que eu tenho, que eu desejo deixar aqui. É uma semente que é plantada. É sair no barco e espalhar essa semente de amor, a semente do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Assim, eu gostaria de dizer que não somente eu, né, mas a missão de Chaves e todo o Marajó está de braços abertos para acolher todos aqueles que desejam vir, não somente para conhecer, para ter uma experiência nova, para ter uma aventura. Ai, será que tem muito bicho? Será que tem muita cobra? Não nesse sentido, mas no sentido de partilhar e de evangelizar. Eu acredito que, no meu coração, isso é o que fica mais forte, né? De poder convidar outras pessoas que queiram ter essa experiência. Porque uma coisa eu digo, quem coloca os pés aqui jamais será o mesmo.